Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Estamos mais uma vez aqui juntos para conversarmos sobre a sua saúde, a saúde da sua família. E hoje nós vamos trazer um assunto que está muito em alta, muitas pessoas com dúvidas, inclusive assustadas, sem saber o que é que pode acontecer, sem saber o que seria essa nova doença que está aparecendo, essa doença fúngica, a mucormicose, também conhecida por fungo preto. Alguns casos, vários casos, na verdade, na Índia já foram identificados, né, dessa micose em pessoas que tiveram a Covid-19. Alguns casos, muito poucos ainda, estão sendo registrados aqui no Brasil, mas já é suficiente para todo mundo ficar se perguntando: mais uma novidade da Covid-19? Mais uma vez esse vírus vem e faz alguma coisa que ninguém espera e traz mais um problema para a nossa sociedade? Será isso mesmo? Será que realmente essas pessoas que estão adoecendo da mucormicose são pessoas que tiveram a Covid-19? Vamos tentar compreender um pouco o porquê desta situação com o médico infectologista, doutor Fernando Chagas, que está aqui conosco mais uma vez. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao programa Viva Saúde. Oi, Mina. Eu que agradeço mais uma vez por poder levar informação à casa das pessoas, né? E é um tema que preocupa muita gente por se tratar de uma doença potencialmente grave. Então, vamos agora discutir um pouquinho a respeito. Pois é, vamos conversar, tirar algumas dúvidas sobre isso. Doutor Fernando, primeiro explica para a gente o que seria a mucormicose, essa doença fúngica que as pessoas já estão com medo. De que se trata? Trata-se de uma doença que ela é causada por uma série de fungos, Mina, que já existe na natureza, né? Está presente aí no solo, está presente muitas vezes, dependendo do local, até no ar. Então, em algum momento da vida, nós já tivemos contato com qualquer um desses fungos. Na verdade, é um grupo de fungos, né? O que acontece? Em algumas pessoas, ele pode desenvolver doenças, desde doenças leves, como, por exemplo, lesões na pele, até apresentações graves, que são essas apresentações que a gente está vendo aí, 9 mil casos na Índia e alguns aqui no Brasil, que são realmente apresentações gravíssimas. Mas o que difere? Como a gente pode prever isso? Não tem como prever, mas a gente já sabe que tem associação com a imunidade. Tanto que a mucormicose, que é a doença, ela é uma doença oportunista. O que significa oportunista? Ela se aproveita, olha o nome, oportunista. Ela se aproveita quando, por algum motivo, a imunidade da pessoa cai, despenca, deixa de funcionar. Lembrando, a imunidade é a defesa do corpo da pessoa. Então, sem essa defesa, qualquer fungo ali pode se desenvolver. E quando se desenvolve estes em especial, aí realmente a gente tem um problema, porque, como a gente falou no início, é potencialmente grave. Estamos observando muitos casos atrelados a pessoas que tiveram a Covid-19, mas como o senhor bem colocou aqui, não seria só a Covid. Na verdade, o ambiente mais favorável para a mucormicose seria imunossuprimidos. Então, desde pacientes que tiveram a Covid-19, quanto a outras doenças que vão causar imunossupressão. Seria mais ou menos isso? No caso, a gente deve estar observando muito a questão do Covid, porque realmente estamos numa pandemia e os casos, assim, são numerosos. Seria mais ou menos por aí ou é muito prematuro para falar, para confirmar isso? Pois é, Mina, o raciocínio faz sentido, é por aí o raciocínio. Agora, porque tem muitas outras peculiaridades nessa situação que deixa a gente realmente preocupados se existe relação de fato com o vírus. Por quê? Primeiro, a Covid-19 ela não é uma doença supressora, muito pelo contrário. As destruições que a gente percebe na árvore pulmonar, assim como as destruições que a gente percebe nas lesões renais causadas pela Covid-19, elas são provenientes da resposta imune da gente à doença. Tanto é que é uma doença inflamatória. Inflamação é uma resposta imunológica. Então, ela não é uma doença que causa imunossupressão. Né? Primeiro ponto. Outra coisa, a gente pensa, deve ser associado ao tratamento, porque como ela não é uma doença imunossupressora, né, o tratamento precisa causar imunossupressão. E, de fato, dependendo das doses de corticoide, que é um medicamento que tem esse poder de causar imunossupressão, o paciente realmente pode sofrer com isso, né? Em casos mais graves, então, no caso. Os casos mais graves. Mas tem outras coisas. Por exemplo, outras doenças das quais a gente usa corticoides em doses tão altas quanto
nós não assistimos 9 mil casos. Claro, a gente também não tem outras doenças em milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Por isso que não é tão fácil a gente chegar aí, de fato, a uma, talvez com o passar do tempo, estudando caso a caso, a gente consiga ou atrelá-la ao vírus ou não, né? Outro ponto, o paciente de UTI, que em teoria seriam os pacientes de maior risco, esses pacientes eles são consumidos pelo próprio ambiente de UTI. Você imagina uma pessoa 14, 15 dias ali entubado, precisando, inclusive, ser movimentado, que ele está sedado para que não haja lesões musculares, ele perde massa muscular, ele é alimentado 24 horas por dia por sonda, recebe líquidos e medicamentos 24 horas por dia. Há um desgaste muito grande, tanto é que quem acaba falecendo, muitas vezes, são os idosos, por serem mais frágeis. E agora nós estamos vendo pacientes jovens mais tempo nessa condição. Os pacientes jovens suportam mais. Então, ao mais tempo ali, acaba expondo eles a uma destruição maior da imunidade, mais tempo, a questão de tubar, ter que fazer aquela traqueostomia, né? Toda digamos, o prejuízo corpóreo que acaba trazendo para a pessoa naquela condição. Então, é uma soma de situações, Mina, que deixa, vou usar um termo bem popular, deixa o meio de campo muito bagunçado para a gente entender o jogo, né? Mas a gente acredita, por enquanto, que é relacionado mais ao sofrimento do paciente na condição de UTI e aos medicamentos do que propriamente o vírus. Agora, infelizmente, ainda é muito cedo para bater o martelo. Doutor Fernando, nós já tínhamos casos da mucormicose aqui no Brasil, aqui na Paraíba. Acontecia, não, a gente sabe que não é comum, né? Mas aconteciam esses casos com um número ali sempre presente ou não? Muito raros. Olha, para você ter uma ideia, eu trato pacientes em situações de imunossupressão, né? Todo infectologista, é a realidade do infectologista, né? Principalmente os pacientes com AIDS avançadas. A gente vê muitos outros fungos, paracocomicose, histoplasmose, neurocriptococose, que acaba pegando o cérebro, que é um fungo que é transmitido pelas fezes do pombo. A gente pega esses medicamentos, essas doenças, a gente acaba tratando-as com muita frequência, mas mucormicose é raro até mesmo entre os fungos, as doenças fúngicas comuns que a gente pega nos pacientes imunossuprimidos. Por isso que espanta, né? 9 mil casos na Índia, essa quantidade de casos aqui no Brasil, por isso que espanta, por isso que a gente precisa enxergar um pouquinho mais à frente aí, com um pouquinho mais de cautela, se realmente não há uma associação com uma cepa específica do vírus. As pessoas perguntam, 1 ano e meio de pandemia, por que agora, né? Porque começou na Índia. A gente tem que refletir, porque lá também surgiu uma variante, a B.1.617. Tem relação com ela? A gente ainda não sabe. Não sabe, né? Então, realmente, ainda é preciso que a ciência ainda chegue mais perto, né, dessas questões para a gente conseguir compreender um pouco melhor, mas, de fato, nós ficamos nos perguntando, poxa, 9 mil casos na Índia, então qual seria essa relação, né? Porque se estamos vivendo há mais de um ano numa pandemia e tivemos infinitos casos extremamente graves, né? Pacientes que ficaram aí entubados por muitos e muitos dias, meses até, né? Então, realmente, surge essas questões, a gente fica com essa dúvida. Mas, doutor Fernando, explica para a gente como é que essa doença ela é desenvolvida no organismo. Quais são as primeiras manifestações? Dá para perceber que a pessoa está sendo acometida por ela ou realmente só em estágios mais graves? Em alguns casos, alguns pacientes abriram um quadro pós-Covid, né? Acabaram de se recuperar da doença, o que é mais estranho ainda. A gente esperava dentro da UTI apenas. Claro, esses casos pós são mais raros do que a própria questão da doença, né? Mas, enfim, como é que surgiu? Como é que aparece? Existem formas de apresentação da doença. Ela pode pegar os pulmões, que aí parece a Covid grave, né? Chega ao ponto do paciente ficar com os dedos roxos, porque não chega oxigênio nas extremidades. Aí você tira, muitas vezes não tem que amputar os membros. Pode pegar o cérebro e pode pegar a parte aqui do palato, que é o céu da boca, nariz e os olhos, que é a apresentação cerebral ou rinofacial. Essa é a mais comum e, infelizmente, é o que a gente vê causar mais estragos, muito relacionado à alta mortalidade. Nossa, Fernando, mas nos pulmões não seria mais fatal?
O problema é o seguinte, existem dois tratamentos, que é o medicamentoso e o cirúrgico. Nos pulmões, a gente consegue ainda tratar com medicamentos, dependendo do estágio. O problema é que quando pega na face, que necrosa, você tem que retirá-la. Você imagina E isso. necrosa rapidamente, doutor Fernando, quando atinge? Depende da evolução. Às vezes, sim. Às vezes, a necrose ela é de uma evolução absurda, de questão de 2, 3 dias. É uma coisa impensável. Então, a pessoa começa sentindo dor na maçã do rosto, que começa a ficar vermelha, começa a se estender para os olhos, pega para o céu da boca. E começa a pele a infiltrar, ficar molhada, ferida, né? Os olhos, eles incham, criam edema. E começa a sair secreções espessas do nariz. Nesse momento, a pessoa pensa que, no início, pensa, é uma sinusite, né? Uma sinusite. Acaba sendo realmente uma inflamação, é uma sinusite, mas que evolui. Quando começa a sair secreções e que a pessoa deve se preocupar no sentido de ser a doença fúngica. Lembrando que algumas bactérias podem causar algo um pouco parecido. O problema é que, no fungo, ele avança e começa a matar o tecido. E você começa a dor começa a ficar insustentável, insuportável, porque você está tendo o tecido morto. Você imagina necrosar o céu da boca, né? É uma coisa assim assustadora. Por isso que, mesmo sendo doença rara, a gente sempre diz as pessoas se tranquilizarem, porque é um evento raro. Mesmo assim, a gente acaba tendo medo, gente. Né? Não é fácil isso, né? Então, mais ou Isso. menos assim que se apresenta. E até pelo potencial, né, dela, pela força dela, as pessoas ficam muito assustadas porque, né, ela parece que é uma doença que, quando chega, ela vem de maneira mais forte, né? Doutor Fernando, e quando acomete, por exemplo, região da face, é preciso fazer raspagem? É preciso retirar esse tecido que foi acometido? Como é que deve ser o procedimento? Ou pode ser resolvido também com medicação quando atinge essa região? Depende da fase, né? No início, o medicamento, né? A pessoa precisa ficar internada. Um medicamento, não é fácil também a medicação. Então, nesse Nós momento, a gente temos essa medicação no temos, Brasil? Já tínhamos essas medicações? eu até já utilizei esses medicamentos, anfotericina B lipossomal, por exemplo. A gente tem uma tecnologia extremamente avançada, a gente já utilizou no Hospital Clementino Fraga algumas vezes. Aliás, a gente sempre utiliza, né? Por quê? Porque existem outras doenças fúngicas também potencialmente graves que acometem muitos pacientes com HIV/AIDS, né? Acho que uns 15 dias, mais ou menos, precisei usar num paciente que estava com um fungo cerebral e que a gente precisava utilizar nesse paciente. Ainda bem ele sobreviveu, porque é um quadro grave. No caso do paciente com a mucormicose, além desse medicamento, se ele for utilizado no início, já resolve, mas se já tiver evoluído para necrose, vai ter que retirar. Aí você imagina isso aí, porque não é apenas a raspagem, porque quando morre o tecido, ele tem que ser retirado por completo. Você imagina um cidadão perder o céu da boca, perder o nariz, toda a estrutura que forma o nariz, e se pegar um olho ou os dois, perder os olhos, né? É de um impacto absurdo. Infelizmente, aí se reflete a grande mortalidade da doença, né? Ou, às vezes, o paciente sobrevive, mas você imagina a qualidade de vida, o sofrimento dessa pessoa daqui para frente, né? Então, assim, assusta realmente. Ainda bem que é um evento muito raro. Muito raro. Pois é, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Chagas e você, claro, é nosso convidado aqui no programa Viva Saúde. Até já!